Questão 16 é uma questão com um sistema de duas equações e duas incógnitas, né? Será que é um sistema do primeiro grau? Olha, essa primeira equação aqui é do primeiro grau, mas essa aqui não é do primeiro grau, né? Do tipo, é da forma x sobre y. Então ela não é uma equação linear, uma equação no primeiro grau. Inclusive é fracionária aqui, porque você tem y elevado a menos 2, você tem y no denominador, né? Mas de qualquer maneira você pode utilizar os métodos usuais para resolver. Muitos dos métodos que você usa para resolver uma equação linear, um sistema linear, servem também para resolver um sistema não linear como esse aqui. E muito raramente o Colégio Naval vai pedir para você achar a solução de um sistema. Normalmente eles vão dar um sistema estapafúrdio, tá? Um sistema que não tem solução, ou um sistema que tem infinitas soluções, como ele está falando aqui, tá? Então, normalmente eles dão um sistema assim, fora do comum. Então a gente tem que prestar muita atenção nesses sistemas. Quase sempre dá um sistema indeterminado, um sistema impossível. Às vezes pode dar um sistema determinado, mas o maior interesse deles é o indeterminado e o impossível. E é claro que nesse caso aqui, também a gente tem que prestar atenção nisso aqui, ó. Soluções inteiras. Ou seja, em qualquer problema, pode ser álgebra, pode ser aritmética, você tem que prestar atenção nisso. Qual é o conjunto numérico que está envolvido, tá? A pessoa que lê isso aqui rápido, sai rachando, resolvendo o sistema, acha uma coisa, põe a resposta lá, e aí, mas você não observou que ele estava falando de soluções inteiras? Ou seja, o x e o y tem que ser inteiros. O que é uma solução? Solução não é o x nem é o y. No caso, como isso aqui é um sistema, a solução é o par de valores, x e y. Ou seja, x e y tem que ser inteiros. Isso aqui é o que isso significa. Então vamos ver aqui a primeira equação. Olha só, 3x menos y raiz de 3 é igual a 0. Eu posso escrever isso aqui desse jeito. Passo o y raiz de 3 para lá, isso aqui vai ficar 3x é igual a y raiz de 3. Agora veja bem, eu vou fazer uma simplificação aqui. Não era necessário fazer isso, tá? Mas eu vou fazer a simplificação aqui por raiz de 3, que aí vai ficar mais fácil de você enxergar isso. Eu vou dividir todo mundo por raiz de 3, vai ficar raiz de 3 vezes x é igual a y. Isso aqui é a mesma coisa que escrever que a razão entre x e y, x sobre y, é igual a, vai dar o quê? X sobre y é 1 sobre raiz de 3. Olha só, x e y tem que ser números inteiros, porque ele está procurando soluções inteiras. Então, se você tem aqui um número inteiro e aqui um número inteiro, esse resultado é uma divisão entre inteiros. Ou seja, é um número racional. Ou seja, um número que pertence ao conjunto Q, né? O conjunto dos números racionais. E esse número aqui, 1 sobre raiz de 3, que número é esse? Qual é o conjunto numérico desse número aqui? Isso aqui é um número irracional, né? Raiz de 3 é irracional e o inverso dele é irracional também. Então isso aqui é um número que pertence ao conjunto dos irracionais. Acontece que esses conjuntos racionais e irracionais, eles são disjuntos, né? Ou o número é racional ou é irracional. Então isso aqui é a mesma coisa que falar, puxa, isso aqui é um irracional. Você não pode igualar uma fração, uma divisão de inteiros, a um irracional. Isso aqui não existe. O número irracional é justamente o número que não pode ser expresso como uma fração, uma divisão de inteiros, né? Então, olha só, não adianta você procurar, não adianta nem você olhar para a segunda equação, que você não tem como encontrar x e y inteiros que satisfaçam a primeira equação, que dirá a segunda. Se você tentar, então daqui eu já concluí que isso é impossível, tá? Que esse sistema é um sistema impossível, não tem solução. Não tem solução inteira. Claro, se você pudesse usar irracionais aqui, você teria infinitas soluções, mas ele está falando de soluções inteiras. Essa segunda equação, x a menos 2
Não, x está elevado a mais 2, né? X ao quadrado vezes y a menos 2 é igual a 1/3. Isso aqui é a mesma coisa que x sobre y ao quadrado é igual a 1/3. Isso é a mesma coisa que escrever que x sobre y é igual a raiz de 1/3 é 1 sobre raiz de 3. E, aliás, você pode botar aqui um mais ou menos, né? Pois é. Então, aqui você conclui que o x sobre y tem que dar ou 1 sobre raiz de 3 ou menos 1 sobre raiz de 3. A primeira equação diz que o x sobre y tem que ser igual a 1 sobre raiz de 3. Ou seja, você não encontrou um x e um y como resposta. Você tem aqui infinitas soluções, né? Por exemplo, se você pudesse trabalhar com irracionais, você poderia ter, por exemplo, você poderia ter o x é igual a 1 e o y igual a raiz de 3. Seria uma solução. Você poderia ter também uma outra solução, por exemplo, x é igual a 2 e o y é igual a 2 vezes raiz de 3. Você poderia ter aqui, por exemplo, o x igual a raiz de 3 e y igual a 3. Então, seriam infinitas soluções. Só que você não pode fazer isso aqui, porque o x e o y tem que ser inteiros, tá? Então, a resposta é o quê? Não tem nenhuma solução. Você não pode usar números irracionais, só inteiros. Então, olha só. Tem 0 soluções. Resposta correta.